Na minha visão, o neuropsicólogo ele faz testagem de avaliações neuropsicológicas, elabora um laudo onde ele auxilia os médicos, tanto os neurologistas quanto os psiquiatras, para um diagnóstico ou prescrever determinadas medicações. A profissão do neuropsicólogo é de extrema importância para ajudar outras especialidades da área da saúde e olhar para o paciente como um ser único e subjetivo. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo da disciplina de Psicologia, Ciência e Profissão com a professora Milene Strillo. Aqui, a ideia é conhecer de perto as diferentes áreas de atuação da psicologia. E hoje, a nossa conversa é sobre neuropsicologia clínica. Lembrando que a mente humana é um universo fascinante, cheio de conexões, histórias e significados. E a neuropsicologia surge justamente para entender essa relação entre o cérebro e o comportamento. E como esse conhecimento pode transformar vidas, devolvendo clareza, equilíbrio e qualidade emocional. E para falar sobre isso, eu tenho a alegria de receber a professora e neuropsicóloga Lilian Frossard. Lilian Frossard, seja muito bem-vinda. Obrigada, vai ser um prazer a gente conversar um pouquinho sobre a neuropsicologia e eu poder responder aí algumas perguntas a respeito da minha área de atuação. Lilian é uma profissional que une ciência, experiência e sensibilidade na forma de cuidar e ensinar. Graduada em Psicologia pela Universidade de Fortaleza, mestre em Psicologia também pela Unifor, especialista em Psicopedagogia, Neuropsicologia e Teoria do Esquema, professora da FURB nos cursos de Psicologia e Medicina, supervisora em Neuropsicologia nas clínicas Mental One, em São Paulo, 23 anos de experiência em Psicologia Clínica e Educacional. Então vamos direto ao assunto, vamos lá. Como é que começou a sua história com a neuropsicologia? Na verdade, eu comecei a sentir que a minha clínica precisava de um complemento, né? Eu já atuava na clínica quando eu fui fazer a minha especialização em neuropsicologia, mas eu sentia que eu precisava de um complemento. Eu já tinha minha especialização em psicopedagogia, trabalhava bastante com dificuldades de aprendizagem, mais especificamente crianças, né, que tinham um fracasso escolar, mas sentia falta de um suporte além da psicopedagogia. Então, eu decidi me especializar na neuropsicologia para aprofundar esses conhecimentos e acabei descobrindo, né, que a neuropsicologia pode contribuir em outras áreas que não necessariamente nas dificuldades de aprendizagem, nos transtornos de aprendizagem. A gente consegue realmente fazer rastreios clínicos bastante elaborados a partir da neuropsicologia. O que te motivou a seguir esse caminho? Eu acho que alguns desafios, na verdade, me trouxeram para esse caminho, né? Talvez os primeiros desafios diziam respeito à falta, talvez, de instrumentos que pudessem me dar mais know-how, mais experiência, mais capacidade de entender, né, como aqueles alunos, como aquelas crianças, aqueles adolescentes funcionavam no ambiente escolar, né? E aí eu estou falando de realmente testes, né, fundamentados e baseados em pesquisa. Além disso, eu acho que a questão do transtorno mental também me trouxe bastante a necessidade de conhecer instrumentos que pudessem me ajudar nesse rastreio, né, de algumas dificuldades de ordem mais psíquica, de ordem mais subjetiva. E também eu fui encontrar isso na neuropsicologia, né? Professora, quando alguém procura um neuropsicólogo, normalmente está em busca de quê? Acho que essa pergunta é um pouco complexa, assim, né? Porque, na verdade, assim, Ana, o que eu vejo é que hoje, né, praticamente os psiquiatras, de uma maneira geral, os neurologistas, né, alguns, por exemplo, que trabalham com públicos específicos, como idosos, né, ou, por exemplo, pessoas que trabalham com doenças psiquiátricas, né, transtornos psiquiátricos e têm dúvidas sobre o diagnóstico, procuram, né, a neuropsicologia para o que a gente chama de diagnóstico diferencial, né. Então, o público é muito variado. Para você ter uma noção, assim, de 2 anos mais ou menos para cá, 2023, né, para cá, eu tenho recebido uma demanda muito grande para superdotação altas habilidades, que nem é um diagnóstico clínico, né? Então eu vejo assim que a neuropsicologia, ela tem tantos braços, né, que hoje as pessoas de fato buscam uma avaliação
por N motivos, né? Para autoconhecimento, para ter realmente mais indícios, né? Assim, mais subsídios, mais evidências que comprovem, por exemplo, aquilo que elas escutaram no chat GPT, escutaram no YouTube ou leram no chat GPT, né? Eu vejo, inclusive, que esse é um grande problema, que é a parte do autodiagnóstico, né? As pessoas escutam tantas coisas, né? Veem tantas publicações que ficam na dúvida se elas estão ou não dentro daquele quadro diagnóstico. E aí procuram a neuropsicologia, procuram a avaliação, talvez para confirmar ou para tirar essa dúvida, né? Então, assim, eu recebo muitos motivos, né? Muitas pessoas realmente se motivam para avaliação. O grosso do meu consultório é indicação, né, de psiquiatra e de neurologista. A maior parte dos pacientes vem para mim depois de uma consulta, ou com psiquiatra ou com neurologista. Então, em geral, é o que eu, né, digo que é o grosso do meu consultório. Por quê? Muita gente não sabe, nunca nem ouviu falar de avaliação neuropsicológica, não sabe nem o que é. Então, geralmente, eles vão para o médico, ou um psiquiatra, ou um médico assim, né, mais especialista, assim, e só depois é que eles realmente vêm para mim, porque foram indicados, né? Professor, o que um bom neuropsicólogo precisa desenvolver para atuar nessa área, para atuar bem nessa área? Eu acho assim, duas coisas primordiais. Gostar de estudar, gostar de ler, gostar de conhecer os mais variados perfis, né, diagnósticos. Eu acho que gostar de estudar é talvez a primeira coisa. Eu não consigo ver um neuropsicólogo que não gosta de estudar, né? A gente estuda muito, assim, cada caso que a gente avalia, cada avaliação que a gente faz é quase quase um caso de polícia ali que a gente está tentando investigar, né? A gente nós somos grandes investigadores. A segunda coisa, assim, é que existe um viés dentro da neuropsicologia, que é o viés do cálculo, da aritmética, da matemática, da estatística, principalmente, né? Muito dificilmente o neuropsicólogo vai gostar de atuar nessa área se não tiver um certo interesse por fazer conta, por calcular, por estatística, né? Então, assim, quem gosta de estatística, quem gosta dessa parte mais de cálculo, né, essa parte mais matemática, de entender de números, eu acho que talvez saia na frente na neuropsicologia, porque a gente trabalha o tempo todo com métrica, com normatização, com números, com cálculos, né? Então isso eu acho que é uma coisa bem importante também para a neuropsicologia. Então tem muita gente que vem para a psicologia para fugir da matemática. Essa é a parcela de psicólogos que não fugiu da matemática, né? Tá. E uma terceira coisa eu acho que é assim, é uma curiosidade. Eu acho que o neuropsicólogo, ele é, antes de mais nada, assim, um sujeito muito curioso. Oi, então, a partir do que foi falado, se você está entrando agora em psicologia e já quer seguir a área da neuropsicologia, o conselho tem que sair da bolha da sala de aula. Não dá para se limitar só ao básico da faculdade, você precisa ser proativo. Busque cursos extras, conheça todos os instrumentos de avaliação que o mercado usa e principalmente visite os laboratórios da universidade. Um lembrete, é uma área que exige muito estudo e responsabilidade, então comece a investigar e a praticar desde já. Quais são os maiores desafios no dia a dia da profissão? Desafio. Eu acho que é gerenciamento de tempo, porque a gente não imagina a quantidade de horas que a gente gasta para correção de testes e elaboração de um laudo, assim. Eu acho que esse é um grande desafio, e eu digo para vocês, assim, com honestidade, que é o meu maior desafio. É como eu consigo gerenciar o tempo e como que eu consigo deixar dentro do consultório esse tempo sendo melhor utilizado, porque eu levo muito trabalho para casa ainda. Já foi pior, eu acho que eu já melhorei muito nesse aspecto. Mas eu digo para vocês assim, que eu canso de escutar neuropsicólogos falando sobre a dificuldade que é gerenciar a vida pessoal e a vida profissional quando se é neuropsicólogo, porque eu vejo uma certa diferença
do neuropsicólogo para o psicólogo clínico que faz a clínica, né? Que atua na clínica. Embora a gente atuando na clínica, a gente faça, né, assim, anotação de sessão, a gente vai fazer, né, o estudo de um determinado paciente, a gente vai montar um protocolo ali de atuação, as horas que a gente gasta para fazer isso são infinitamente menores do que as horas que a gente gasta corrigindo o teste, elaborando o laudo e fazendo esse trabalho de bastidor, né, que eu brinco que são as horas de bunda na cadeira, né? E a gente precisa contabilizar isso dentro da nossa precificação, que eu acho que é o segundo grande desafio da neuropsicologia, porque muitas vezes eu vejo que nós psicólogos não nos valorizamos em termos financeiros. Eu acho que assim, eu vejo gente cobrando valores ínfimos para fazerem avaliações complexas e eu não consigo entender como que essa pessoa precificou, né, as horas que ela tem para fazer todo aquele trabalho, né, de bastidor naquele valor que ela repassou para o paciente, assim, né? Eu realmente acho que isso depõe contra a nossa profissão, porque você sucateia, né, a avaliação, né? E não se faz uma avaliação dessa natureza sem muitas horas de trabalho, não se faz. Então, assim, eu acho que esse é um grande desafio, não só da neuropsicologia, mas sim da neuropsicologia, porque acaba sendo um trabalho um pouco mais caro, né? É precificar, é saber realmente colocar tudo aquilo que a gente gastou de tempo, né, de investimento dentro do preço que a gente repassa para o nosso paciente, para o nosso cliente. Então, acho que esses dois, se eu falar para vocês assim, da minha experiência clínica, existem outros desafios, mas esses dois eu acho que são desafios constantes, que é gerenciar nosso tempo e saber cobrar pelo nosso serviço. Né? É um desafio muito grande para o cliente entender, né? Para o paciente entender que ele vai pagar um preço diferenciado, mas ele não está pagando por aquela hora ou por aquela sessão. Isso, sim, é uma coisa que eu parei de falar. Muitas pessoas me perguntavam no começo da profissão, né? Quando eu comecei a atuar na neuropsicologia, em quantas sessões eu fazia a avaliação, né? E eu parei de falar isso. Por quê? Porque não é sobre quantas sessões eu vou gastar, é quantas horas de trabalho eu vou ter. E ninguém vê isso, porque isso não aparece para o paciente que sai do seu consultório. E quando você fica, é aquele momento ali que começa, na verdade, o trabalho propriamente dito. Porque aplicar teste talvez seja a parte mais fácil do trabalho. É a parte mais simples do trabalho. A parte mais complexa é a hora que você para corrigir e o que todas aquelas informações te dizem sobre o funcionamento cognitivo, emocional, comportamental do teu paciente. Essa é a parte mais difícil e essa parte ninguém vê. É só você, o manual, o teste, o artigo, o livro e tudo que está na tua cabeça. Isso ninguém vê. E aquilo ali é que precisa aparecer para o paciente na hora que você entrega o seu laudo. Por isso que eu digo para todos os neuropsicólogos, eu dou supervisão de neuropsicologia já fazem alguns anos, né? E eu digo para os meus mentorados, né, para os meus supervisionandos, o seu laudo é o seu cartão de visita. Porque não há como você, por mais inteligência artificial que exista, escrever um bom laudo, um bom documento, se você não sabe o que você está falando, né? Então, assim, aquilo vai aparecer no seu documento, né? Então, eu digo assim, não se preocupe, porque o seu paciente, quando pegar seu laudo, e se ler ali, porque ele vai ler sobre ele vai se enxergar ali, vai ficar tão claro o trabalho que você fez, que ele vai entender o tanto de tempo que você gastou, né, para fazer a entrega daquele documento. Eu até hoje, assim, óbvio que eu tive alguns casos de insucesso, que eu não vou contar aqui, né, mas assim, a maior parte dos meus casos, graças a Deus, foram casos de sucesso. E eu trabalho hoje numa equipe multidisciplinar, então com psiquiatra, com neurologista, né? Então hoje eu vejo que a influência que eu tenho sobre o trabalho da neuropsicologia é tão grande, hoje mesmo aconteceu, né? Que as profissionais na área da saúde me procuram para entender se o diagnóstico que elas estão dando a partir de uma avaliação é exatamente aquilo que eu descobri na avaliação. Então, precisando do meu aval, precisando da minha fala, para tomar uma decisão diagnóstica. Então, acho que isso inverte um pouco, né, o lugar da psicologia na saúde mental. E eu digo para vocês assim, para encerrar, né, essa parte da fala,
Se a gente souber usar isso a nosso favor, eu acho que a gente vai realmente poder mostrar o papel da psicologia num diagnóstico diferencial, porque os instrumentos que a gente utiliza, ninguém utiliza, são restritos à psicologia, né? Então, não faz o menor sentido a gente desperdiçar essa oportunidade de poder construir, né, um trabalho muito bem feito, a ponto de um psiquiatra chegar para mim e falar: eu não sei o que esse paciente tem, eu preciso da sua ajuda, porque só você vai poder me dizer o que realmente tem. Eu acho que é isso, isso e isso. Me ajuda a decidir? E a gente decidir. E a gente tomar essa decisão diagnóstica e eles só assinarem embaixo. Realmente faz mais sentido o que você está dizendo. Então, estou dizendo isso para mostrar realmente o real papel da neuropsicologia, né? O quanto esse peso é forte, o quanto é... Tá bom. Professora, pra gente ir finalizando então, o que mais te encanta na neuropsicologia? O que brilha os olhos, assim? Eu acho que é esse aprofundamento que a gente faz, né, do funcionamento de uma pessoa, né? Eu acho que na neuropsicologia a gente vai aprofundar de uma maneira, assim, tão ampla tudo aquilo que esse paciente né, tudo aquilo que ele tem de força e de fraqueza, que a gente vai ajudar todo o desenrolar, né, da vida dele. Assim, a gente pode tomar decisões diagnósticas e dar feedbacks para os pacientes tão poderosos assim, que mudam a vida de uma pessoa, né? A partir daquele momento ele diz assim: meu Deus, alguém explicou por que eu funciono desse jeito, alguém me mostrou, né? Finalmente alguém disse que isso tem um nome, né? Eu acho que isso, para uma pessoa que passa anos numa dúvida, né, frequente de o que eu tenho, por que eu funciono assim, por que eu sou diferente das outras pessoas, né? Eu acho que isso, assim, é libertador, né? Eu costumo dizer que um diagnóstico muitas vezes é a libertação que a pessoa precisa. E para finalizar, o exame do estado mental precisa de uma avaliação sistemática das funções cognitivas do paciente, incluindo orientação, memória, atenção, linguagem e percepção. Os testes neuropsicológicos são utilizados para avaliar funções cognitivas, como memórias, atenção e habilidades motoras. Como foi receber o diagnóstico? Foi um choque. Perdi o chão, descobri coisas que eu nem imaginava. E o que mais te chamou a atenção nesse diagnóstico? O que mais me chamou a atenção é que sou muito inteligente, para minha surpresa, mas minha mente funciona como se eu fosse um computador com várias abas abertas, com dificuldade de focar em uma só. Mari, depois do diagnóstico, o que mudou? Bem, a partir de agora é como se eu fosse me reconfigurar novamente. Com a ajuda de profissionais, vou tentar me ressignificar e levar uma vida normal. Depois dessa conversa, eu saio daqui ainda mais consciente e encantada com a importância da neuropsicologia. Esse é, sem dúvida, uma das áreas mais ricas e transformadoras da psicologia, porque nos ajuda a compreender o cérebro, o comportamento e, acima de tudo, o ser humano na sua totalidade. Quero agradecer imensamente, com o coração bem quentinho, a professora Lília Frossato, essa profissional brilhante que nos inspira com tanto conhecimento e sensibilidade. Agradeço também aos meus colegas de grupo pela dedicação e organização para estarmos aqui entregando esse trabalho hoje. Realmente foi uma alegria enorme aprender com todos vocês em mais essa experiência. Obrigada e até o nosso próximo trabalho. Obrigada, gente. Tudo de bom para vocês.